Boa noite, paz seja convosco. Eu quero falar com você hoje, e eu espero que você me compreenda, né? Porque quando a gente fala de alguma coisa invisível, parece que é mais difícil, né? Às vezes tem pessoas que falam para mim, pastor, eu não entendo, às vezes quando você fala, mas você é espiritual, não é? Você é espiritual, você é do céu. O Espírito habita dentro de você. Você recebeu uma nova vida. Você só precisa aprender a viver essa nova vida. E essa nova vida tem muitas surpresas, muitas coisas que acontecem que você não sabe explicar, porque é o sobrenatural de Deus. E eu quero te falar hoje do caminho invisível. O reino de Deus, ele está sendo estabelecido. Jesus disse assim que o reino de Deus chegou. Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós, sendo implantado em nós. E aí, mais um dia, Jesus voltará. E o reino será todo tomado. E todos os reis da terra se dobrarão ante ele. É assim que diz a palavra. E aí nós podemos ver que essa verdade, ela deve permear as nossas vidas. Nós estamos no reino de Deus, no domínio de Deus. E aí você sabia, eu estou falando de caminho invisível, você sabia que os primeiros cristãos, eles eram chamados de o povo do caminho? Você já ouviu falar disso? Você já ouviu, né, Juliana? Vocês já ouviram falar disso? Que os primeiros cristãos, na época, não eram chamados cristãos, eram chamados de o povo do caminho. Certo, eles falavam tanto no caminho que os outros falam, sim, sou aquele povo lá do caminho, eles falam lá do caminho. Então, aqui no livro de Atos 24:14, nós vemos, confirmando isso que eu falei. Porém, confesso-te que, segundo o caminho e que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei nos escritos dos profetas. Aí tem mais um versículo comprovando isso. Ele pediu, lá em Atos 9, 2, 3, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E aí, então, nós vemos ali que eles eram reconhecidos como o povo do caminho. E aí, a sequência desse texto, nós vemos a conversão de Paulo. Aí diz a Bíblia que uma luz brilhou diante dele. Ele era aquele que perseguiu o povo do caminho. Mas aí, nesse momento, ele não só encontrou o caminho, mas ele encontrou aquele que é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não disse, eu vou ensinar um caminho para vocês, vou mostrar. Ele disse, eu sou o caminho. Nós não podemos andar sem Ele. E andar com Ele é andar na palavra dEle. Tomé, que era um dos discípulos de Jesus, ele disse, Senhor, porque Jesus falou que ele ia, eles entristeceram no começo. E aí ele disse, Senhor, para onde tu vais? Como nós vamos saber onde é que é o caminho? Aí Jesus disse, eu sou o caminho. E também há um texto da palavra de Deus que eu gosto muito, eu acho ele muito real, muito verdadeiro. Sabe aquelas coisas que você vê na Bíblia que parece que estão longe? Parece que é tão místico, está longe. Mas tem algumas coisas da Bíblia que elas parecem tão... Já você compreende elas, você concorda, realmente eu entendo o que está falando. E esse versículo de Jeremias, tantas vezes visto aqui na igreja, quero trazer ele novamente. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Eu vejo que esse texto, ele não é muito diferente para os nossos dias. Nós vemos pessoas que, você que já encontrou o caminho, você que já sabe que só Jesus tem a vida. Você talvez fale para algumas pessoas e elas dizem, não, eu não quero, eu estou bem assim.
estou bem assim, não quero. É a mesma coisa, Deus diz assim, olha, eu tenho um caminho. E aí, nesse caminho, você vai ter descanso para as suas almas. E aí, eu estava comentando hoje de manhã que nós tivemos, eu e meu marido, 5 filhos. E nós tivemos problemas normais, como todo mundo tem. Mas, enquanto nós criamos criança, adolescente, jovem, depois casaram, nós pudemos ter descanso para a nossa alma. Por quê? Porque nós procuramos andar no caminho de Deus. E aí isso trouxe descanso, trouxe confiança para a nossa vida. E a palavra no hebraico é olam, que significa interminável, caminho interminável, caminho escondido, perpétuo, eterno, caminho da eternidade. É esse caminho novo que Deus abriu para nós, para que nós entrássemos e pudéssemos ter acesso ao Pai, ao Deus Pai. Qual o caminho que você está andando? Aí você, não, eu estou andando no caminho de Deus. Só que o caminho de Deus, ele é pavimentado pela palavra de Deus, pelas verdades de Deus. Então, se Deus diz assim para nós andarmos em amor, se você está pondo o pé, eu vou andar em amor, você está no caminho. Se você, a palavra de Deus diz perdoa, eu não quero perdoar, você dá um passo fora do caminho. Porque o bom caminho é esse que está pavimentado pela palavra de Deus. E sabe que nós estamos no reino de Deus. Mas existe um reino vizinho. E às vezes nós podemos nos deparar nesse reino vizinho e nos sentir à vontade lá. Talvez o reino vizinho lá no seu trabalho, onde você está. Jesus disse, vocês não são desse mundo. Agora, aquele que tem a convicção que o reino de Deus está dentro de você, que você está dentro do reino de Deus, você não se sente bem lá no reino vizinho. Você se sente bem aonde os princípios de Deus estão sendo ministrados, estão sendo vividos. E Deus preparou esse caminho para que nós andássemos nele. E esse caminho, ele é invisível. Mas você dá os passos, de acordo com você dá os passos, você fica no caminho, um pouquinho você sai do caminho, depois você volta para o caminho. Porque o caminho de Deus, o bom caminho que a Bíblia fala, ele é pavimentado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus por isso que diz que é luz para o nosso caminho, para os nossos pés. Nós andamos segundo os princípios de Deus. E o pastor Craig Hill fala um exemplo que eu sempre guardei para a minha vida e guardo, e sempre lembro, eu acho tão real isso. Ele diz assim, que a energia elétrica, ela precisa ter contatos, um fio com fio, para que a energia possa passar. Mas se colocar um fio de cobre do ladinho dessa corrente elétrica, não precisa encostar. Mas se colocar perto, o poder da energia pula para aquele fio de cobre. E assim é. Eu creio nisso, que se nós nos alinharmos com a palavra de Deus, esse poder sobrenatural pula. Quando nós estamos chegando, e estamos alinhados com a verdade de Deus, há um poder sobrenatural que vem sobre a nossa vida. Quando a mulher se alinha com a verdade de Deus como esposa, eu creio que o poder de Deus, eu tenho experimentado isso, o poder de Deus pula para que ela possa ser a mãe que precisa ser, para que ela possa ser a esposa que ela precisa ser, porque tudo nós precisamos do poder de Deus até para isso, para ser um bom pai, uma boa mãe. Nós precisamos do poder de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza, ela tem uma tendência, e não para o bem. Então, precisamos. E quando nós chegamos no reino, esse poder está disponível para nós. Mas nós precisamos crer nisso. E aí, quando nós nos alinhamos, quando você, marido, se alinhar com as verdades de Deus, o poder do sobrenatural vem sobre a sua vida. E você vai ser o marido que precisa ser, você vai ser o pai que você precisa ser, o provedor que precisa ser. Que vem esse poder sobrenatural. Nós somos o povo do sobrenatural. O nosso reino parece invisível o caminho, mas ele é tão real.
Porque eu não experimento, porque eu não alinhei a minha vida. Eu digo isso por mim mesmo. Eu era uma pessoa que orava, que buscava, que sentia a unção de Deus. Mas quando chegava dentro de casa, não tinha unção. Não tinha aquela unção. Aí eu preferia ficar lá orando. E às vezes deixava de fazer o almoço. Aí às vezes deixava as crianças, até que eu entendi e alinhei a minha vida. Não fluía dentro da minha casa. Aquele poder, aquela unção que tinha quando eu ia lá com as irmãs orar. Por que não fluía? Agora, quando eu comecei a me alinhar com a palavra de Deus e o meu caminho dentro de casa se alinhou com o plano de Deus, que Deus esperava de uma esposa, de uma mãe. Quando eu me alinhei a isso, o poder sobrenatural de Deus veio dentro da minha casa. E eu pude experimentar a unção de Deus, o sobrenatural de Deus, e experimentar tudo aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, para os nossos casamentos. Nós precisamos andar no caminho de Deus, que é pavimentado com a palavra de Deus. Não podemos andar no caminho paralelo. Nós temos que seguir as pegadas de Jesus, porque somos discípulos de Jesus. Então, nós temos que seguir as pegadas de Jesus. O caminho de Deus é pavimentado pela palavra de Deus. Se você anda na mentira, você não está andando no bom caminho. Você não vai experimentar descanso para a sua alma. Você optou pela mentira, você deu um passinho do lado do caminho. E vai lá e sofre mais adiante, depois vê, não, vou voltar. Alinha de novo a vida e volta para o bom caminho. Deus nos chama para andar nesse bom caminho. E olha o que 1 João diz sobre o nosso Deus. 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Vou repetir. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, nele, para ele, com ele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. E outro texto de Isaías 54, 10 diz: embora os montes sejam sacudidos e as colinas removidas, o meu amor por você nunca será abalado, e a minha aliança de paz não será removida. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Você pode trocar esse versículo, colocar seu nome aí, colocar sua vida, poder dizer, embora os montes sejam sacudidos, as colinas sejam removidas, o amor de Deus nunca será abalado, nem a aliança que Ele tem comigo de paz será removida, diz o Senhor, o meu Deus que tem compaixão de mim. O que essa verdade traz ao seu coração? Que mesmo seja tudo removido, o amor de Deus para com as nossas vidas jamais será abalado. A aliança que Ele tem conosco jamais será removida. Que amor é esse? Que nós possamos dizer, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente para entender essa dimensão de amor que tu tens. Se tu olha na Bíblia, se tu lê toda a palavra de Deus, você vê o amor de Deus permeando todas as páginas. Mesmo quando Deus está exercendo juízo, você vê o amor de Deus. Você consegue entender um amor que é acima do nosso amor. O nosso amor acaba, mas o amor de Deus nunca acaba. E a Bíblia diz que Ele derramou o seu amor dentro do nosso coração. Ele diz que Ele derramou. Então há uma porção do amor de Deus no nosso coração e nos capacita a amar como Deus ama. Mas Deus diz na sua palavra, Ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer o seu coração. E muitas vezes nós estamos cantando, mas a nossa mente já saiu daqui. Então quer dizer que o nosso coração não está aqui. Nosso coração ficou para lá e para cá. E aí, então, do que está cheio o seu coração? Tem um lugarzinho para a vida de Deus fluir aí? Tem um lugar? E eu quero te falar nessa noite sobre
se achegar mais a Deus, porque Deus habita, o Espírito Santo habita dentro do seu coração se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Só que a presença manifesta de Deus, você precisa caminhar em direção para que a presença se manifeste. Nós vemos, por exemplo, nos nossos lares, quantas vezes nós sentimos que dentro de casa o ambiente mudou, a atmosfera mudou e o mal se instalou. Todos nós passamos por isso. Em qualquer lugar, muitas vezes, fica sobre a nossa cabeça uma atmosfera ruim. Agora, olha só, se vem isso, vem essa atmosfera, e nós deixamos que o mal faça uma atmosfera lá dentro da nossa casa, e como não deixar Deus fazer uma atmosfera? Deus cobriu o nosso lar. Quando Deus é reverenciado no lar, quando Ele é reconhecido como Senhor, Ele se manifesta ali. Você pode estar almoçando, de repente, você percebe que algo está diferente ali. Você percebe que o ar parece que não é o mesmo. Quantas vezes tem experimentado isso? Tipo assim, dá vontade de dizer assim, para tudo, porque a presença de Deus está se manifestando nesse lugar. Em qualquer lugar. Quando nós abrimos, e eu quero te dizer nessa noite, quero fazer uma ilustração para você entender como se aproximar mais de Deus, e em que lugar que você está aí. Em Oséias 6,3 diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero usar o tabernáculo de Moisés para ilustrar isso. E ler Hebreus 10, 19 a 23. Vai dizer sobre o que eu vou falar, vai mostrar que realmente essa ilustração ela cabe muito bem aqui, porque diz assim, Hebreus 10, 19, diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Eu vou usar a ilustração do tabernáculo, onde tinha o átrio, que não era coberto em cima, e aí depois tinha uma parte, um véu, daí tinha o santo lugar, depois tinha o lugar santíssimo. E aqui o texto está dizendo, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar. Eles sabiam que eles não podiam entrar lá. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para a expiação dos pecados. Então, eles sabiam que eles não podiam ter acesso a Deus. Não podiam ter acesso à presença de Deus. Então, eles sabiam disso. Aí agora, então, diz, irmãos, vocês podem entrar, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão de nossa esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então, é sobre isso, é sobre ter acesso e como. Se eu quero a presença de Deus manifesta, seja onde eu estiver, seja na minha casa, eu preciso preparar o caminho. Então, eu preciso me situar onde eu estou para ver como que eu vou seguir. E no tabernáculo, todo ele apontava, ele era a sombra de quando Jesus morreria na cruz. Então, todo o tabernáculo apontava para Jesus. Então, no tabernáculo tinha a porta de entrada, que Jesus disse, eu sou a porta. Então, no átrio estava o altar do sacrifício, Jesus era o cordeiro que foi imolado para a remissão dos nossos pecados. Havia uma pia de bronze onde os sacerdotes lavavam, e é Jesus que nos limpa, simbolizando a nossa santificação. No outro compartimento estava o candelabro que iluminava. Jesus é a luz do mundo. Os pães e preposições, Jesus é aquele que nos alimenta. O altar de incenso, Jesus é o nosso intercessor. Então, tudo aponta. No lugar santíssimo estava a arca da aliança e a vara de Arão que floresceu. Jesus é a ressurreição. O maná, ele é o pão vivo que desceu
desceu do céu, as tábuas da lei, Jesus é a palavra de Deus. Então, Jesus é a porta de entrada. Mas depois de entrar, eu preciso conhecer aquele que me tirou das trevas, me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do amor dele. Então, nós precisamos conhecer. E o átrio, a primeira coisa que tinha era o altar do sacrifício. É quando nós chegamos e nós colocamos as nossas vidas e entregamos ela para Jesus. Então, naquele altar simboliza a nossa vida hoje entregue ao Senhor. Só que no átrio não tinha cobertura em cima. Então, aqui eu quero ilustrar que nós, quando estamos aqui nessa dimensão espiritual, as coisas do mundo, elas são fortes ainda em nós. Os achismos do mundo, o que o mundo pensa, Jesus disse, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Mas quando você é um cristão do átrio, você ainda é influenciado, você ainda não tem convicção das verdades de Deus, então você ouve o mundo. Mas Jesus disse, vocês não são desse mundo. E ali, então, Jesus disse assim, quem quiser ganhar a sua vida, perder-la. Mas quem quiser perder a sua vida, por amor a mim, ganha-la. E aí, depois do altar do sacrifício, tem a pia de bronze, ali onde o sacerdote se lavava. E ali representando a nossa santificação. E aqui o que eu quero te dizer, que aqui a palavra... Aqui no átrio, a palavra é como uma água sobre a sua vida. Você lê ela, você até gosta dos escritos da palavra, aí você lê, mas aquela palavra que você leu, ela fica aqui na sua mente, ela não entra no seu coração muitas vezes, e ela não gera, então ela parece não ser uma palavra viva, é simplesmente uma leitura. Então, aqui, mas você lê, e você olha, e você ajusta a sua vida, e a palavra de Deus diz que, em Ezequiel 36, 25, Deus diz, eu aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. É Deus que realiza isso na nossa vida, é Deus que nos purifica, essa é uma obra de Deus, Ele que nos lava. Só que aqui eu tenho uma experiência de só ser lavado dos meus pecados por Deus, mas você ainda tem a influência de muitas coisas, dos achismos. Só que aí, quando você decide, então você vai para o segundo compartimento. E ali nesse segundo compartimento se chama o santo lugar. E ali tem o candelabro. O candelabro, ele ficava sempre aceso naquele lugar. E o candelabro, ele reflete a revelação de Deus. Jesus revelando a nós a sua palavra. Então, quando você está nessa dimensão, você enxerga a palavra e ela não é mais letra. Ela é viva para você. Você começa a ter revelação da palavra. Você fala, nossa, eu entendi, olha só. Então, quando a minha mãe não conhecia Jesus, eu dizia, mãe, olha que lindo esse salmo. Ela dizia, é. E aí eu pensava, mas ela não entendeu. Mãe, olha o que está falando aqui. E ela foi embora, e daí ela começou a ler a Bíblia lá, e depois, quando eu cheguei lá, na outra cidade, a mãe me mostrava, falou, olha só o que eu li aqui, ó. A palavra começa a ser revelada. E aqui também, neste lugar, santo lugar, tem os pães, que simboliza o nosso alimento. Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aqui nessa dimensão, a palavra não é só mais água que lava você. Aqui a palavra começa a alimentar você. Quando você lê, você sai dali alimentado. É como se você ficasse mais forte. Então, aqui nessa dimensão, você começa a ter um novo nível na palavra de Deus. E isso traz satisfação ao seu coração. E aí também, aqui nesse lugar, do santo lugar, a sua oração é diferente. Ela não é que ela é maior, mas ela é melhor. Aqui a sua oração, ela é mais viva nesse lugar. E aqui nesse lugar, que é o santo lugar, que você tem a luz do candelabro, você tem revelação de Deus. Nesse lugar você recebe os remas de Deus. Então, na língua hebraica, não, grego, né? No grego, eles têm duas palavras
que no português eles colocaram uma só, que é palavra. Só que no grego é logos e rema. Nós já ouvimos sobre isso, só lembrando. Então, o logos é a palavra escrita de Deus, registrada de Deus. Mas o rema é aquela que é revelada ao seu coração. Então, quando ela é revelada, é o rema. Eu imagino que quando os discípulos, eles escreveram, eles tinham os remas de Deus. E quando nós lemos o logos, a palavra. E aí, então, nós precisamos ter a revelação. E aqui nesse lugar espiritual, nessa dimensão, nessa fase aqui, você tem os remas de Deus, as revelações de Deus. Aí você começa a apreciar isso. E aí, como que você recebe os remas de Deus? Meditando na palavra de Deus. Quando você lê, é bom você ler para conhecer. Mas quando você medita, você lê de novo, você para, você lê, você pensa, você para, você lê, você está meditando na palavra. E quando você está meditando na palavra, você recebe os remas de Deus. E quando os remas de Deus vêm sobre a sua vida, a sua fé, ela é fortalecida, ela ativa a sua fé. Ela ativa o amor em você, aumenta através disso. Aí somos alimentados. Agora, olha só. Se você vai ler para receber a revelação de Deus, o que você faz com essa revelação? Você conta para alguém? Você olha como Deus falou comigo nesse texto, você conta? Você não faz nada com aquilo que você recebeu de revelação de Deus? Se você não faz nada, será que Deus vai te dar mais? Se você não aproveita como Deus pode dar mais palavras para você? Eu escutei alguém falando assim, que é como um jogador. Se ele joga a bola para o outro e o outro sempre joga fora a bola, por que ele vai jogar de novo? Ele não vai jogar. Então, a mesma coisa. Se você vai ler a palavra, meditar, e você recebe as revelações de Deus, essas revelações precisam fazer algo na sua vida. Você precisa testemunhar. Eu tive uma palavra que me sustentou um ano inteiro e ainda me sustenta. Foi uma palavra revelada de Deus. Ele diz que o justo florescerá como a palmeira, será como o cedro do Líbano, e na velhice ele produzirá frutos e será cheio de seiva e verdor para anunciar que o Senhor é bom. O que eu entendi que Deus falou? Eu quero que você, na sua velhice, você continue cheia da seiva e verdor para anunciar que eu sou bom. E eu falei para Deus, sim, Deus, eu vou correr, eu vou buscar isso, eu vou continuar. E eu fiquei com aquela palavra, e eu escrevi, coloquei na parede, fico lá um ano, lá na parede, uma palavra que Deus me deu, uma palavra revelada. E assim somos alimentados pela palavra de Deus. E aí aqui nesse lugar, você tem as revelações de Deus, traz satisfação ao seu coração. Você tem os remas de Deus, que é a palavra revelada. Lembra que lá é só lavado dos seus pecados. Aqui a palavra se torna viva para você. A sua oração começa a mudar. E aí tem o altar do incenso, bem no meio, assim. Para entrar para o outro lugar, tinha um segundo véu aqui. E aí, quando você está aqui, a sua oração aumenta. A sua fé na oração aumenta. E aonde faz você passar para o outro lugar. E aí você chega no lugar santíssimo. Lugar da presença manifesta de Deus. E ali naquele lugar, é o lugar da presença. Ali, quando você está naquele lugar, você exulta pela palavra de Deus. Quando você lê a palavra, há um exultar dentro de você. Você não consegue ficar sem orar, sem glorificar a Deus. Eu tenho falado para Deus às vezes que eu leio, quando eu estou lendo a palavra, e às vezes ela começa a ficar tão viva, e aquele mundo de Deus começa a ficar tão misturado com o meu, que às vezes eu falo, Deus, não consigo, parece que não cabe aqui dentro essas verdades. E aí eu sinto a minha vida misturada. E sabe o que é isso? Aqui nesse lugar santíssimo, o mundo de Deus é mais real. Quando você está aqui, o mundo de Deus é mais real do que aquele que você olha. É tão real todas as coisas. A nossa história está aqui. Aqui estão os nossos antepassados. Aqui está o começo da nossa história e está também o fim da nossa história nesse livro.
Se você tiver um contato superficial com Cristo, você não encontrará os tesouros escondidos. E aqui nesse lugar santíssimo, a palavra é um encontro com Deus. Por isso que o texto diz: conheçamos e continuamos a conhecer o Senhor. O quanto nós conhecemos o nosso Deus, é no nosso dia a dia com Ele que nós vamos conhecer. Deus se revela através do livro. Deus fala conosco através do livro. Eu tenho um encontro com Deus através do livro. Deus se revela, fala. Somos o povo privilegiado. Eu já falei isso, mas eu quero repetir. Nós somos o povo mais privilegiado. Os antigos podiam ouvir 1 ou 2 profetas, e eles amavam ouvir o profeta, porque o profeta contava o que Deus tinha falado. Mas nós podemos ouvir todos os profetas. Nós podemos escutar todas as profecias que Deus falou. Aqui está cheio de palavras que Deus proferiu. E nós podemos ouvir Deus falando com o povo antigo. E podemos ouvir Deus falando hoje conosco. Podemos andar no caminho invisível, que é no sobrenatural, andar nesse bom caminho, que nós encontraremos descanso para a nossa alma. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E eu quero convidar você a responder essa palavra. Convidar a Isabela para que possa estar aqui ministrando. O louvor pode estar subindo. Se você quiser se colocar de pé. Pense agora em que lugar você está, em que dimensão espiritual você está. Há um caminho aberto que Deus preparou para que você pudesse entrar, para que você chegasse na presença manifesta de Deus. Você é alguém que ainda as coisas desse mundo influenciam muito a sua vida? O que você escolhe nessa noite? Quer sair desse lugar? Quer para ir para o lugar santo, aonde a palavra é revelada para você, aonde a palavra começa a dar satisfação para você? Se você é alguém que já está experimentando, você já tem revelação de Deus quando você lê, você já sente uma certa satisfação, a sua oração já é mais forte. Mas há um lugar que é a presença manifesta de Deus. Você deseja ir para lá? Você quer? Nós precisamos preparar o caminho. Lá, no lugar santíssimo, onde o medo é menor, onde ele não tem poder sobre a sua vida, porque a confiança reina no seu coração. Deus quer ouvir a resposta de cada um. Se você não responder nada, é nesse lugar que você vai ficar. Mas se você deseja mudar a tua estação espiritual, o teu lugar espiritual, se você quer mudar, tome uma decisão nessa noite. Precisa haver desejo no coração. Eu quero mais de Deus. Eu quero ir para lugares mais altos em Deus. Eu quero conhecer o sobrenatural de Deus. Porque eu sou o povo que conhece a Deus. Ele preparou um caminho. Você pode entrar. Se quiser fechar seus olhos, você deseja entrar, Ele já preparou um caminho. Você pode entrar.